Eu acho que estamos. Beleza. Bom, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de astronomia. Hoje a aula é sobre galáxias. Essa aula vai ser dividida em duas partes. Hoje a gente vai ter a aula inicial sobre galáxias, a gente chamou de Galáxias 1. E semana que vem sobre a continuação do assunto, né, sobre Galáxias 2. É que como o conteúdo é muito grande, a gente resolveu dividir ela em duas partes, para não ficar muito pesado num dia só. Beleza? É... Então eu vou ir começando com o quê? Com a pergunta, né? O que é uma galáxia, né? O que se alguém te perguntasse, né, o que é uma galáxia? Basicamente, as galáxias, elas são conjuntos de estrelas e outros corpos celestes que podem ser planetas, podem ser estrelas, gás, poeira e entre outros. Eu vou retomar um pouquinho, bem brevemente, sobre a Via Láctea. A gente já viu sobre ela na aula passada, inclusive eu recomendo que quem está assistindo essa aula tenha assistido a aula anterior, é muito importante para a gente conseguir entender alguns pontos que vão ser comentados aqui. E basicamente a Via Láctea ela é a galáxia onde a gente está, onde a gente mora, né? A gente sabe que a gente estima, né, que ela tenha cerca de 13 bilhões de anos, mais ou menos. E ela tem esse nome, né, Via Láctea, por causa desse aspecto esbranquiçado, né? Essa faixa que parece que tem quando a gente olha para o céu. E se você for para um deserto ou algum lugar que tenha muita pouca luminosidade, ou zero, né? A gente consegue ver essa faixa. E existe esse mito grego, né? Que os gregos chamavam isso de o caminho de Leite, né? Eu não vou dizer muito sobre ele, porque como eu disse, essa aula já foi semana passada. E nessa aula, esse mito ele é bem descrito, né? Então, novamente, quem não assistiu, assista. É muito importante para poder entender alguns pontos que eu vou comentar aqui. Beleza? Então, vamos lá. As primeiras observações e especulações do que seriam as galáxias, né? A gente começa com Thomas Wright, né, que ele era um autodidata, né, que ele tentava descobrir o comportamento do universo através do estudo de Deus, né? E em 1950 ele publica esse livro que se torna muito importante para a gente conseguir seguir, né, com o estudo sobre do que seria o universo. E em 1755 a gente chega em Kant, que inclusive ele já foi citado em algumas aulas aqui. Eu não vou lembrar agora qual foi a aula, mas é uma lá do começo do curso, sobre história da astronomia, se não me engano. E aqui a gente aborda um pouco mais sobre a hipótese dos universos ilhas, né? Que basicamente seria essa ideia de que existem várias ilhazinhas e cada ilhazinha dessa seria um universo diferente, né? E que naquela época, basicamente, o que acontece, né? Naquela época, as nebulosas, elas seriam esses enormes sistemas estelares, né? Que quando você olhava do telescópio, eles pareciam bem pequenininhos. E mas isso acontecia por causa das distâncias, né? O que a gente acreditava que elas só eram pequenininhas porque elas estavam muito longe, né? Só que essa teoria ela não era tão bem aceita assim e ela até era bem controversa
até o grande debate. A gente vai chegar no que foi esse grande debate, eu vou explicar daqui a pouco. Mas é importante também ressaltar que na época dessa hipótese, né, qualquer objeto flocoso no céu, ele era chamado de nebulosa. Então, independente se fosse uma galáxia, se fosse uma outra nebulosa, qualquer coisa, era tudo chamado de nebulosa, né? E em 1845 tem esse cara aqui, né, o William Parsons, que ele era um astrônomo irlandês, que ele constrói um telescópio, né, que ele dá o nome de Leviatã, porque, né, a gente sabe que Leviatã vem também da mitologia de que era um monstro enorme, porque ele constrói um telescópio que na época era o maior telescópio que existia no mundo, né? Ele tinha 1,80 m de abertura. Que assim, os padrões de telescópios que existiam na época era algo muito grande, né? 1,80 m era uma coisa que você precisaria de muito dinheiro para conseguir fazer isso, né? E muito investimento também. E ele acaba conseguindo, com esse telescópio, ele consegue observar algumas estruturas espirais nessas nebulosas. Lembra que eu falei que nessa época se entendia que tudo era chamado de nebulosa. Então ele enxerga algumas estruturas espirais em algumas nebulosas. E em 1912, um outro astrônomo, esse Vestus Slipher, ele usa o efeito Doppler e consegue provar que essas nebulosas espirais, né, elas estavam girando, o que também foi uma grande revelação para a época, né? E também aqui está a foto do telescópio do William, que era o Leviatã. E aí também a gente agora chega em Messier, que foi esse cara aqui, que foi muito importante também, porque ele cria um catálogo com 103 nebulosas, né, entre aspas, né, como eu disse, hoje a gente sabe que uma grande parte dessas nebulosas que ele catalogou não são nebulosas, né, mas como novamente eu disse, naquela época tudo era chamado de nebulosa, então ele acaba catalogando em 1684 103 nebulosas, né, que são esses objetos do céu profundo, que hoje a gente chama como objetos Messier, né? E o propósito desse catálogo era de auxiliar os astrônomos a não fazer uma confusão com cometas, né? Quando você olhasse para o céu, você teria esse catálogo que ia te auxiliar para você não fazer essa confusão. Que esse, no caso, seria o principal interesse dele, né? Mas a gente sabe que hoje esse catálogo, como eu disse, ele não tem só nebulosas, né? Ele contém aglomerados globulares, aglomerados abertos, nebulosas galácticas e até mesmo galáxias. Inclusive, aqui está uma imagem, né, da primeira página desse catálogo que ele criou. Aqui eu tirei da Wikipedia, o link está aqui para quem quiser conferir. E aqui estão algumas imagens dos objetos que foram listados nesse catálogo. Claro que essas imagens elas foram registradas com tecnologia atual, né? Não foi ele que fez isso. Mas com isso, né, com essa tecnologia que a gente tem de poder fazer esses registros, a gente consegue identificar que alguns desses objetos claramente não são nebulosas, né? A gente consegue enxergar algumas galáxias aqui e outros objetos que não se enquadram em nebulosas. Inclusive, uma dica, né, para quem quiser
para quem tem interesse em querer ver mais essas imagens, é só procurar por mosaico do catálogo Messier, que vai aparecer vários desses, inclusive até com as 103 imagens mostrando quais são os objetos certinhos. Uma outra coisa interessante também do William Parsons é que ele fez um desenho na época da galáxia M51. Né? Aqui a gente consegue ver que é um desenho muito preciso. Ele fez esse desenho muito detalhado, porque se a gente pegar a imagem que a gente tem hoje da M51, que é essa aqui, a gente consegue fazer uma comparação e ver que mesmo tendo pouco recurso, né, ele não tinha um telescópio com uma alta definição, mas mesmo assim ele conseguiu fazer um registro no papel muito preciso do que seria mesmo a galáxia M51. Né? E também aqui são dois objetos do catálogo do Messier, né, que não são nebulosas, né, ele registrou como nebulosa, mas aqui são duas galáxias, que é a M31, que é a galáxia de Bode, e a M64, que é essa galáxia do olho negro, que são galáxias muito interessantes. Então, por isso que eu tinha falado, quem tiver interesse também pode pesquisar mais sobre o catálogo de Messier, que vocês vão conseguir ver muitas imagens bonitas, e assim, eu recomendo para quem quer ver mais, acho muito interessante. Então, continuando, a gente chega em William e Caroline Herschel, né, que eles também foram muito importantes para o estudo das galáxias. Né? O William, ele foi um pesquisador, né, que ele consegue demonstrar a existência de dois tipos dessas nebulosas, né, que eram aquelas que podiam ser resolvidas em estrelas individuais, e as outras que continuavam com a aparência nebular. Mesmo com o auxílio de alguns telescópios melhores, né, elas ainda não apresentavam essa aparência nebular. E a Caroline Herschel, que ela fez toda a catalogação e a contagem e também o mapeamento das estrelas. Né? E aqui a gente chega agora no Dreyer. O que acontece? Em 1887, ele publica o NGC, né, que é esse New General Catalog, né, que é basicamente um outro tipo de catálogo que é inspirado no catálogo de Messier. Só que nesse, por ser em um período mais adiante, né, ele já contém 7.840 objetos já conhecidos, né, e que foram compilados a partir das observações lá do William Herschel e também do filho dele, que era o John Herschel. Né? E em 1907, o Dreyer ele também publica o IC, né, que é o Index Catalog, contendo mais 5.387 nebulosas. Então ele expande o catálogo dele. E em 1920, a gente tem o que foi chamado de o Grande Debate, né? Que basicamente a gente tinha esses dois cientistas na frente, que assumiram, né, em lados opostos, que foi o Harlow Shapley e o Herbert Curtis, que esse debate era para fazer esse debate sobre de qual seria a natureza dessas nebulosas. Né? O Shapley ele acreditava que as nebulosas espirais, né, elas eram membros da nossa própria galáxia. Elas seriam pequenas e estariam dentro da nossa galáxia. Já o Curtis ele defendia o oposto.
ele achava que essas nebulosas espirais eram objetos que eram bem parecidos com a nossa galáxia e elas se encontravam fora da galáxia. Assim como o Kant tinha falado desses universos ilhas, né? Que eram conhecidos como esses universos. É por isso que, que acabou tendo, inclusive, esse grande debate. Porque um acreditava que essas nebulosas eram pequenas e estariam dentro da nossa galáxia, e o outro achava que a teoria de Kant, né, desses universos ilhas, era verdadeira, e portanto essas nebulosas estariam fora da nossa galáxia, né, seriam outros universos ilhas. E durante esse debate, a discussão ela se estendeu, né? Consistiu no que seria a dimensão da nossa galáxia, onde o Shapley ele defendia que a Via Láctea ela seria muito maior do que se acreditava na época, né? Seria algo em volta de 900 kiloparsecs, que é a medida que a gente usa. E o problema é que o Shapley ele ignorou o que hoje a gente sabe que acontece, que é a absorção interestelar, que é causada pelos grãos de poeira. E enquanto o Kurtz, né, ele argumentava que o diâmetro ele teria por volta de algo entre 20 e 30 kiloparsecs, que hoje a gente sabe que é o valor que é metade do atual. Porém, ele não tinha nenhum embasamento matemático, né? E o que acontece é que o Sharper ele sobreestimou o tamanho, né? Ele achou que o tamanho era muito maior do que é, e o Kurtz subestimou, né? E aí, em 1923, a gente chega em Hubble, que é esse cientista aqui, que basicamente ele ajuda a fazer a decidir o debate, né? O Hubble ele observa as cefeidas, né? Que é um tipo de estrela variável que ela acaba variando o seu brilho em um certo período de tempo. E ele foi capaz de mostrar que essas nebulosas, né, como a Andrômeda, que hoje a gente sabe que é uma galáxia, elas eram compostas de estrelas e que muitas dessas estrelas eram semelhantes às que a gente consegue observar aqui na Via Láctea. E fazendo o estudo das cefeidas, ele consegue mostrar que essas nebulosas espirais elas se encontram fora da Via Láctea. E esse acaba se tornando o início do que a gente conhece hoje como astronomia extragaláctica. A gente passa a não só mais achar que existe só a Via Láctea, como agora existem outras galáxias. E fazendo essas observações das galáxias, o Hubble ele consegue notar, né, ele observa que muitas dessas galáxias elas possuem formas e características parecidas, né? E com base nessas características, ele cria uma classificação que a gente usa ela até hoje, né, que a gente chama de classificação ou sequência de Hubble. O que é, né? O que é a sequência de Hubble e como que a gente consegue classificar essas galáxias através da sequência de Hubble, né? Primeiramente, o Hubble ele classifica as galáxias em três grandes grupos. A gente tem as galáxias elípticas e as galáxias espirais, que são dois tipos de galáxias diferentes e que são a grande maioria das galáxias. E um terceiro grupo, que é as galáxias irregulares. Só que aqui, o que acontece? Não necessariamente as galáxias irregulares elas estão em menor número em comparação com as galáxias elípticas e espirais. O que acontece é que, como elas têm baixa luminosidade, elas são muito mais difíceis de observar
do que as galáxias elípticas e espirais. Então é por isso que a gente acaba vendo menos delas. A sequência de Hubble também, ela é uma classificação feita a olho, né? Então ela está muito sujeita ao julgamento subjetivo de quem está fazendo essa classificação. E uma ferramenta que a gente consegue usar para um tratamento mais objetivo de uma imagem de uma galáxia são o que a gente chama de isófotas, né? Que são as curvas de luminosidade superficial constante. Né? Isso consegue auxiliar a gente de um modo a tratar as classificações de uma maneira muito mais objetiva, porque se uma pessoa faz a observação e a outra faz a mesma observação, só que como é uma coisa feita a olho, né, não tem um parâmetro, pode acabar sendo com que um classifique de uma forma e o outro de outra. Então, a gente consegue usar as isófotas para tentar deixar a classificação de uma forma mais objetiva. E o Hubble, ele chamava as galáxias espirais de tipos tardios, né? Porque ele acreditava que as galáxias irregulares elas eram uma evolução das galáxias elípticas, né? Só que hoje a gente acredita que a sequência de Hubble não é uma sequência evolutiva. Se a gente olhar aqui nessa imagem, a gente consegue ver que o Hubble ele colocava os tipos precoces, né, que seriam as galáxias elípticas, que vai da classificação E0 até a classificação E7. E elas iriam, entre aspas, evoluir para galáxias lenticulares. E depois a gente tem as galáxias espirais, que são as espirais e as espirais barradas, que evoluiriam para um tipo tardio, que seriam as galáxias irregulares. Mas, como eu disse aqui, a gente acredita-se que a sequência de Hubble ela não é uma sequência evolutiva. Então aqui a gente vai entrar agora no estudo das galáxias, né? Tipo, a gente vai separar elas por formas. Primeiro eu vou começar falando das galáxias espirais, né? Que, como o próprio nome delas indica, elas têm uma distribuição de luz que mostra bem claramente que existe a presença de um ou mais braços espirais, né? Algumas, inclusive, que além dos braços, né? Ela, numa região mais central delas, elas têm a formação de uma barra e um bojo, né? E esse fato acaba inspirando o Hubble a fazer essa divisão das espirais em duas subfamílias, que ele chama de espirais barradas e não barradas. Basicamente, a diferença entre as barradas e não barradas é que as não barradas elas possuem um formato assim, com os braços. Só que aqui no centro, ela parece vir, os braços parecem chegar, eles vêm todos aqui pro centro e não tem nada, no caso. Nada, quando eu digo, eu quero dizer que quando a gente fala de uma espiral barrada, os braços eles vêm e aqui é como se tivesse uma barra, entre aspas, né, no centro dela. Se você comparar, ó, é como se fosse uma espiral até o fim, só que na barrada é como se tivesse uma barra cruzando o centro dela, né? E a forma dos braços, né, ela pode também variar bastante entre uma galáxia espiral e outra. As espirais com braços que são mais fechados e os bojos são relativamente maiores, elas foram designadas como SA, que são essas aqui. E as galáxias que têm um braço mais aberto e um bojo que é relativamente menor, elas são chamadas de SB, que é essa da direita aqui. E o Hubble ele também criou uma classe intermediária,
entre essas duas extremas, que seria a denominada SB, que é essa aqui, que é a galáxia M81. E, né, como eu tinha falado, as galáxias esbarradas, elas são basicamente a mesma coisa que a galáxia espiral, só que elas têm essa barra no meio, né, onde a gente consegue ver aqui, né, na NGC 1365, na 4150 e na M83. É como se tivesse uma barra cruzando bem no centro dela. E a gente sabe que provavelmente a nossa galáxia, né, a Via Láctea, ela é uma galáxia do tipo SBBC. A gente também consegue usar o efeito Doppler para fazer a medição das curvas de rotação dessas galáxias. E a gente consegue observar que quanto mais rápido a velocidade sobe nos primeiros kiloparsecs do centro da galáxia para fora, maior acaba sendo a velocidade máxima que ela gira. Então o giro dela depende disso daqui. O que acontece é que provavelmente é necessário que exista um momento angular para formar esses braços espirais regulares, né? E assim como aqui na Via Láctea, a rotação, que é quase constante dessas galáxias, indica que pode existir um que a gente chama de halo de matéria escura nelas, que seria essa parte em cinza aqui. E como a imagem mostra, inclusive, é muito maior do que a galáxia, né? A matéria visível que a gente consegue ver seria isso aqui, que tem mais ou menos 50 kiloparsecs. E esse halo de matéria escura, ele teria o dobro praticamente, 100 kiloparsecs, ou talvez até mais, né? As galáxias espirais, né, também como a Via Láctea, elas possuem um gradiente de metalicidade, né, que ele aumenta no sentido em que a gente vai se aproximando do bojo. Por quê? Né? A gente considera que as estrelas com alta metalicidade, elas são estrelas mais vermelhas, né? E que estrelas que têm baixa metalicidade e que elas possuem a mesma massa, e que a formação estelar atualmente acaba ocorrendo predominantemente nos braços espirais, a gente sabe que essas galáxias acabam possuindo um gradiente de cor. E que com isso, né, os braços eles parecem ser mais azuis, mais azulados, enquanto a região mais central da galáxia ela acaba tendo esse brilho mais amarelado. E como que a gente consegue explicar, né, a estrutura espiral? A região dos braços, né, ela é uma região de formação de estrelas. Isso acaba acontecendo devido a sobredensidades transitórias ou temporárias que acabam acontecendo por lá, né? Uma coisa importante também é que existe uma grande variedade na forma e na quantidade de braços que as galáxias espirais apresentam. A galáxia M51, por exemplo, ela possui 2 braços, enquanto a gente acredita que a Via Láctea ela possui 4, como a gente consegue ver aqui. A M51 ela tem como se fossem 2 braços, né, são esses aqui, e a nossa Via Láctea ela teria 4 braços. Inclusive, uma coisa muito importante de ressaltar aqui, que foi dito também na aula sobre a Via Láctea, é que todas as imagens que a gente vê da Via Láctea desse jeito são concepções artísticas. O que quer dizer isso? É que
a gente não consegue tirar uma foto da Via Láctea. Não desse jeito, a gente consegue tirar uma foto dela aqui na Terra, a gente vai pegar aquele rastro no céu. Mas uma foto dela, como a gente tira da M51, por exemplo, não tem como. Porque o único jeito da gente ter uma foto dela assim seria saindo dela, indo para muito longe e aí sim fazer essa foto. Então é bem importante deixar claro que isso aqui é uma concepção artística de como a gente acha que a Via Láctea é, beleza? Agora, as outras galáxias a gente realmente tem fotos, que a gente consegue apontar os telescópios para lá e fazer essas imagens. Eu tinha mencionado sobre as sobredensidades, né? E o que é uma sobredensidade? Essa parte da aula ela vai ser um pouco mais pesada, porque esse assunto ele já é um pouco mais complexo mesmo, tá? Então, o que acontece? A sobredensidade, né, uma explicação natural que a gente pode dar para elas é que elas surgiram por acaso. Uma dessas explicações é que elas teriam surgido por acaso. Né? Acontece que, devido a alguma perturbação que aconteceu no disco, essa sobredensidade ela acaba acompanhando a rotação das estrelas e do gás. E na região mais central, né, o bojo da galáxia, essas estrelas elas acabam girando mais rapidamente do que nos braços. E na região mais externa, os braços acabam girando mais rapidamente do que as estrelas. Porém, isso tem um problema, que é o quê? Dessa forma, os braços eles acabariam ficando muito enrolados após darem poucas voltas, né, poucas órbitas. Então, mais ou menos em torno de 100 milhões de anos, é possível concluir que esses braços eles iriam eles iam um iria bater no outro, ia ficar muito enrolado e a galáxia ia perder a sua forma. Então é possível concluir que esses braços eles não viajam junto com as estrelas, né? Então ficaria meio esquisito. Uma outra explicação para o que seria a sobredensidade, ela é dada pela teoria de ondas quase estacionárias de densidade de Lin Xun, que vem da década de 1960, que ela funciona mais ou menos como é que a primeira sobredensidade ela surge por um acaso, só que quando o gás do disco ele chega na sobredensidade, ele é comprimido e já começa a fazer um processo de formar estrelas. E as estrelas do tipo O e B, né, elas acabam tendo vidas muito curtas. E elas acabam morrendo antes de conseguirem sair dessas sobredensidades. Acontece que as estrelas com vidas mais longas e que são menos brilhantes, elas seguem a viagem delas e vão parar no disco estelar. E esse material que é deixado para trás na formação estelar, como as nebulosas planetárias, por exemplo, ou os restos de supernovas, elas ajudam a manter essa sobredensidade no lugar. Só que é muito difícil encontrar mecanismos que possam estabelecer e manter essa onda sobredensa, né? E também existe uma outra teoria que tenta explicar um pouco mais sobre essas sobredensidades, que é a teoria de Miller e Arnett, né, de formação estelar autopropagante estocástica, que é um nome também bem difícil. Que ela acaba sendo mais simples do que a teoria anterior, e diz basicamente que a sobredensidade ela se propaga por ondas de choque que são causadas pelas supernovas nas regiões de formação estelar. Então, como nessa região acontece essa formação estelar, também ocorre supernovas, né? Inevitavelmente vai acabar ocorrendo alguma supernova. E essas ondas de choque dessas supernovas, elas comprimem o material ao redor delas
e causa essa sobredensidade no local, o que acaba levando ao mesmo mecanismo anterior. Aqui, inclusive, a gente consegue ver na M100, na galáxia M100, um registro de uma supernova. A gente consegue ver nesse pontinho aqui, né? E o que acontece é que todas essas teorias, elas apresentam algum problema. E que talvez a gente teria que fazer uma junção entre elas. E mesmo assim, a gente ainda poderia enfrentar algum problema para explicar como surgiram essas sobredensidade. Mas mesmo essas teorias tendo problemas, a gente consegue usar elas para tentar entender esses mecanismos das sobredensidades, né? E a única coisa que a gente tem certeza é que realmente ocorrem supernovas dentro ou próximo aos braços espirais das galáxias. Tá. Agora a gente chega nas galáxias elípticas. O que são essas galáxias elípticas? Elas se caracterizam por... Elas apresentam uma forma simétrica que é um pouco diferente das galáxias espirais. E a distribuição de luz nelas é bastante suave, né? Do centro para a borda. E algumas delas também apresentam uma imagem que é aproximadamente circular e que são chamadas de E0, né? Onde outras são mais achatadas, né? A E0 elas têm uma formação mais circular, e da E1 a E7 elas vão ficando mais achatadas, né? No caso aqui, a M105 ela seria do tipo E0, então ela tem esse formato mais circular. A NGC 4365 seria classificado como E3, então você vê que ela já tem um formato mais achatado. E essa NGC 3377, que é classificada como E6, ela já tem um formato bem mais achatado do que a NGC 4365. Essa classificação, como que ela foi feita, né? Como as galáxias elípticas elas variam a sua elipticidade, né? Quanto mais elas parecem achatadas. Então, como eu tinha falado, essa variação ela vai de E0 a E7, onde as galáxias elípticas E0 elas possuem uma elipticidade nula. Então, é como seria essa M105 aqui. E conforme ela vai indo, né, da E1 a E7, quanto maior o número, mais achatada ela é. Então é assim que se dá essa classificação. Achava-se, né, que essas galáxias elípticas, com exceção das galáxias do tipo BCD, que essas galáxias do tipo BCD basicamente são um tipo de galáxia elíptica gigante, né, que elas ficam no centro dos aglomerados de galáxias. Elas não tinham gás, né? E por terem menos massa, né, essas galáxias elas não conseguem segurar poeira e gás. Então elas acabam realmente ficando sem eles. Entretanto, né, acaba acontecendo o quê? Que a grande parte das galáxias elípticas normais elas têm gás. E metade delas tem poeira elas têm poeira e uma quantidade considerável, né? E um fato intrigante também é que frequentemente essa poeira ela gira em uma direção não correlacionada das estrelas, o que dá indícios pra gente de que a poeira ela pode ter sido adquirida depois da formação da galáxia, porque senão muito provavelmente ela estaria girando na mesma direção em que as estrelas estão girando. Ao
Ao contrário das galáxias discos, né, as galáxias elípticas, elas não têm um eixo de rotação preferido, né? Elas não têm esse eixo de rotação preferido com velocidades rotacionais menores do que as dispersões de velocidades das estrelas, que é basicamente a forma da galáxia, ela acaba sendo sustentada por pressão, né? E não pela rotação, né? No caso das espirais, o que mantém a forma dela é essa rotação que ocorre, né? Já as elípticas não tem isso. Seria mais pelo fato da pressão que existe nelas. E como também não tem, praticamente quase não existe um sistema de fricção, né, nesse sistema estelar, a galáxia acaba não colapsando, como acontece com nuvens de gás. Também existem algumas variações, né, na razão entre a velocidade rotacional e a dispersão de velocidades, que elas causam na variação da forma das galáxias elípticas, né, que a gente classifica em duas formas, né? A forma boxe, que ela pode assumir formas mais retangulares, ou até como é chamada de amendoim, e a forma disc, né? Que ela fica com uma forma mais parecida até com um disco. Que aqui a gente até consegue observar elas nessa figura aqui. Aqui seria a galáxia em forma disc, né? Que seria a forma parecida com o amendoim. Eu não consigo ver um amendoim aqui, né? E aqui seria a forma box, né? Que é essa forma mais parecida com um disco, né? No caso, a forma disc, ela tem esse formato mais para cima, assim, né? Então ela fica com esse formatinho mais puxado nas laterais. Enquanto a forma box, ela realmente acaba ficando com esse formato mais de disco mesmo. Agora a gente entra num tipo de galáxias que são conhecidas como galáxias lenticulares, né? O objetivo delas é representar no sistema de classificação do Hubble uma classe de objetos que teria uma propriedade intermediária entre as galáxias elípticas e as galáxias espirais, né? O Hubble ele acaba postulando uma classe que é denominada de lenticulares, né? Ou também conhecida como S0, e essas galáxias elas acabam tendo mais tarde a sua existência comprovada pelas observações. Inclusive, essa aqui é uma imagem da galáxia do Fuso, né? A NGC 5866, que é uma galáxia lenticular na constelação do Dragão. A gente conseguiu fazer essa observação, né? E essas galáxias lenticulares, elas têm uma característica interessante, que elas têm bojos enormes e os discos delas são fracos, quase sem estrutura, né? E o conteúdo estelar delas são similares às elípticas. Elas têm pouca ou nenhuma formação estelar. E também essas galáxias elas podem ter barras ou não, né? Então a gente consegue encontrar elas no formato sem as barras. É que aqui ela tá de lado, né? Mas a gente consegue encontrar elas no formato sem barra ou com uma barra central, igual são as espirais. A gente também tem o tipo de galáxias que são as galáxias irregulares, né? Que basicamente elas não apresentam uma forma organizada, né? Geralmente essas galáxias elas acabam sendo galáxias menores, galáxias pequenas, e elas são muito ricas em gás, e porém elas têm baixa metalicidade, né? Essas galáxias geralmente, né, elas costumam estar associadas a galáxias maiores, né?
E elas são encontradas em dois tipos. O tipo 1, que é que ela tem uma estrutura mais organizada, um pouco mais organizada, e o tipo 2, que ela possui uma estrutura realmente totalmente desorganizada. E aqui a gente vai entrar um pouquinho sobre os buracos negros supermassivos. Eles são importantes também para a gente conseguir entender um pouco mais sobre as galáxias espirais. Por quê? Como a gente viu na aula anterior, que foi a aula sobre a Via Láctea, a nossa galáxia ela já dava pistas de que poderia haver algo que tem uma que, poderia haver algo com uma massa muito forte, muito grande e muito compacta no centro, né? E a gente acabou encontrando essas dicas em outras galáxias espirais, né? E o que acontece? Se a gente medir essas velocidades, né, as velocidades das estrelas e do gás nas regiões centrais, e a gente procurar pela radiação que é emitida da matéria de acreção, a gente consegue ver que existe algum corpo maciço e bem compacto nessa região central das galáxias. E hoje a gente sabe, né, que esses corpos eles são buracos negros supermassivos, né? A gente sabe que a Andrômeda, a galáxia de Andrômeda, ela provavelmente também possui um buraco negro central. E esses buracos negros, eles são também encontrados em galáxias elípticas gigantes, né, como a M87. Aqui está um registro, né, que esse aqui é o buraco negro central da M87. A gente tem esse registro dele. E também, com isso a gente sabe que parece haver que existe uma correlação, né, entre a massa do buraco negro central e a dispersão de velocidade das estrelas da galáxia inteira. Né? No caso das elípticas, né, tem essa dispersão da velocidade das estrelas, ou no próprio bojo, né, no caso das galáxias espirais. E para finalizar a aula, é importante também, isso aqui acho que todo mundo viu quando essa foto saiu, né, que é a foto do buraco negro supermassivo no centro da galáxia M87, que comprova a ideia de que haveria um objeto compacto e maciço no centro das galáxias, né? Aqui a gente tem essa imagem, que ela é bem mais borrada, apesar da outra também ser borrada, mas essa aqui a gente tem o que parece ser um clarão aqui no meio, mas aqui a gente já consegue de fato ter essa observação muito mais precisa desse buraco negro central, né? O que mostra pra gente que realmente existe esse objeto, né? Que possui uma massa compacta e no centro de algumas galáxias. Bom, aqui estão as referências que eu usei para essa aula. Inclusive, esse primeiro link é o link do vídeo da professora Fernanda, do ano passado. Se eventualmente eu esqueci de falar alguma coisa ou eu acabei falando alguma coisa errada, por favor, sinta-se à vontade para me corrigir nos comentários. É muito importante que aconteça isso. Aqui também estão os QR Codes com a lista de presença e o questionário do final da aula. Novamente reforço que o questionário ele não é obrigatório, a gente usa ele mais para poder aprimorar as nossas aulas e ver se o pessoal está conseguindo entender bem o que a gente está falando. E para quem quer o certificado, é importante preencher a listinha de presença, né? Quem tiver 75% ou mais recebe um certificado com as horas complementares. E é isso. Eu agradeço quem
quem ficou até aí, até agora. Semana que vem a gente vai ter a aula de Galáxias 2, que é uma continuação dessa aula. E eu agradeço novamente e espero vocês até lá. Eu vou deixar essa tela mais um pouquinho. Eu provavelmente vou ficar no chat aqui com o professor para responder alguma dúvida que vocês tiverem. Então, quem tiver perguntas pode perguntar agora. A gente vai tentar responder todo mundo. E é isso. Gente, muito obrigado e até uma próxima. Valeu!